Volume 515 do Histórico. A cultura racional é uma cultura construtiva, porque muda todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E a cultura material é uma cultura negativa, por ser uma cultura de destruição, e que ninguém sabe onde vai parar com tanta destruição. Destruição de tudo, destruição dos seres. É uma cultura negativa. E a cultura racional é uma cultura positiva e construtiva, porque muda toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Para ver que, em primeiro lugar, a cultura do verdadeiro estado natural da humanidade. Em último lugar, a cultura material, por ser uma cultura de destruição. E tudo que destrói é negativo. Tudo que destrói degenera, e tudo que degenera diminui. E por ser uma cultura dos restos uns dos outros, iam acabar se transformando em quadrúpedes, pelo progresso da degeneração, que para minguados todos vão, porque tudo que se degenera diminui. Iam acabar se transformando em animais irracionais pelo progresso da degeneração, que para minguados todos vão. Estavam indo sem sentir por ser uma evolução natural da natureza. Hoje sim os papagaios sabem definir e divulgar a cultura racional, porque aprenderam a falar na cultura do verdadeiro estado natural da humanidade. Que há milhões de milênios que a natureza vem preparando a humanidade, para depois de preparados serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso aí estão nessa classe de animal racional. Essa é a causa da destruição dos pensadores, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E é por isso que hoje todos estão estudando a cultura racional. Estudando a cultura racional para desmaterializar essa energia do mundo racional que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com o seu progresso de pureza. A natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. E ninguém sentiu essa mudança de fase por viver artificialmente. E por isso houve essa grande seca no Rio Grande do Sul, que não tinham água nem para beber. Essa grande seca em Santa Catarina, que não tinham água para beber. Essa grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que não tinham nem água para beber e causou a morte de muitos bichos. E causou também terremotos no Rio Grande do Norte, coisa que nunca existiu no Brasil. Porque a natureza mudou o seu comportamento. E no país mais quente do mundo, que é a África, caiu geada. E na América do Norte, frio de matar. Tudo isso porque a natureza mudou de fase, mudou o seu comportamento. Daí a causa da destruição dos pensadores. Destruídos pela fome, que em todos os países do mundo morre gente com fome. Como na Biafra morreu milhares de africanos com fome e com sede. E a fome sempre rondando o mundo, porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E ninguém sentiu essa mudança por viverem artificialmente. E quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viverem contra a natureza não tiveram condições de sentirem a mudança natural da natureza. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, não existe efeito sem causa. A matéria chegou no seu fim por ser um conjunto de ruínas reunidas que por si mesma se destrói.
E todos que passaram a se conhecer estão livres da morte, porque sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Só quem morre é quem ainda está pensando. E quem pensa tem medo de morrer, porque não sabe para onde vai se transformar. E quem está ligado a essas duas energias do chão, essas duas energias da transformação, se transforma para a categoria de bicho irracional. Por estar ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. E vai viver como bicho, uns contra os outros e matando uns aos outros. Porque a lei do bicho, a lei das feras, é a lei do mais forte. O mais forte se alimenta com os mais fracos, essa é a lei do bicho. E por se alimentarem de carnes, todo bicho é carnívoro. São antropófagos com cara de civilizados. São canibais e usam o canibalismo com a capa de civilizados. E muitos são vegetarianos, também são canibais, porque todas as raízes já foram gente que estão transformadas em raízes, também são canibais. Os africanos sempre usaram o canibalismo, como em muitas tribos de índios que também são carnívoros. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão estudando a cultura racional para mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. Habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, habitante do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, o verdadeiro Éden, tão sonhado pela humanidade. Hoje todos de mudança para esse Éden, por serem estudantes da cultura mais brilhante de todos os tempos, a cultura natural da natureza, a cultura racional, que é o que o pensador nenhum conhecia. Porque todo pensador sempre viveu desconhecido de si mesmo. Por isso ninguém nunca soube por que assim é, por que todos assim são, de onde são e de onde vieram e para onde vão. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem que são do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando a cultura do seu verdadeiro estado natural para mudar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais o arroz que a natureza vem dando em toda a humanidade. Para que parem de pensar e procurem a raciocinar para mudar para o seu verdadeiro estado natural. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. Por isso estão aí nessa classe de animal racional. E assim hoje, todos conhecendo a mecânica racional, a mecânica celeste e a mecânica material. Essas três mecânicas é a causa da vida material, celestial e racional. A mecânica racional, por serem habitantes do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. E que essa energia está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo e que é a mecânica racional. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza, por serem energias puras, limpas e perfeitas. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão estudando a cultura racional para mudar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso muitos dormem até com os livros debaixo do colchão, para sonhar que estão no mundo racional,
para sonhar com um mundo racional. E a concórdia todos só alcançarão quando estiverem com seu raciocínio desenvolvido. Então alcançarão a concórdia e a verdadeira fraternidade que nunca existiu devido à ganância e ambição sem limites, e o verdadeiro amor e a verdadeira paz entre todos. Para ver que a natureza milhões de milênios vem preparando a humanidade, para depois de preparados conhecer a fase do terceiro milênio, que é a fase da concórdia, todos concordando com todos. Porque o pensamento, nele está com discórdia, todos discordando de todos. E hoje, conhecendo a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. É que aí estão nessa classe de animal racional por serem de raça racional. E por isso a natureza vem preparando a humanidade há milhões de milênios para conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. E vem arrochando os pensadores para que deixem de pensar e passem a raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio. A energia da desmaterialização da energia que está materializada na glândula pineal, que é o istmo no mesencéfalo. E que depois de desmaterializada, essa energia está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E assim é feita a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais os arroxos que a natureza vem dando nos pensadores para que passem a raciocinar e não pensar. Quando todos estiverem raciocinando, estão imunizados dessas duas energias do chão, elétrica e magnética. E na cultura racional aí está todo o conhecimento preciso e necessário para o prolongamento dos anos de vida de toda a humanidade. Usando a flora medicinal e a flora marinha, que aí nos livros estão esclarecidos como fazer uso dessas duas floras para que prolongue os anos de vida de todos, para conhecerem o progresso da concórdia e o progresso de todos transitarem pelo espaço. E muitos já estão recebendo em sonhos que estão voando. A natureza esclarecendo o futuro da humanidade. Essas duas energias deformadas e poluídas do chão, elétrica e magnética, fez toneladas de ferro transitarem pelo espaço, e a energia do verdadeiro Deus, todos ligados a ela, fará todos os pensadores transitarem pelo espaço, que não pesam toneladas. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos de posse do maior tesouro da humanidade, que é saber como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o nosso progresso de pureza. Hoje sim a definição completa do porquê todos são assim, definição positiva, a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural por meio da cultura racional. Agora o progresso material é um progresso que vai a regresso, porque é um progresso de destruição. É um progresso negativo que vai tudo piorando cada vez mais, como está aí o povo nesse desespero com o progresso material, o progresso que vai a regresso por ser um progresso de destruição. E a cultura racional é um progresso construtivo, por mudar todos para o seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A cultura racional é construtiva e a cultura material é negativa, é a cultura das experiências. Sempre experimentando tudo para ver se dá certo ou não. A cultura das experiências é a cultura negativa. E a cultura racional é uma cultura positiva, porque é construtiva,
construindo o verdadeiro estado natural da humanidade, que é ser um corpo de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. A fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro dos pensadores. Essa falência moral, física e financeira dos pensadores, essa liquidação moral, física e financeira dos pensadores. E a causa é uma só, porque a fase do pensamento terminou em 1935, causou todo esse desequilíbrio de um modo geral. Causou essa infinidade de violências, causou essa infinidade de terrorismo por ter entrado a Era do Fogo, a Era de salve-se quem puder e se puder. Causou essa infinidade de desastres no mundo inteiro, destruindo os pensadores. Essa infinidade de doenças novas como AIDS, destruindo os pensadores. Essa infinidade de males naturais da natureza, que são muitos, destruindo os pensadores. E a causa é uma só, porque não há efeito sem causa. A causa que terminou a fase do pensamento em 1935 causou todo esse desequilíbrio. E todo esse desequilíbrio tornou-se um viciado na maconha. Todo esse desequilibrado tornou-se um viciado na maconha, na cocaína, no álcool. Causou todo esse desequilíbrio da humanidade com o enfraquecimento do pensamento. Porque de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco estão cometendo as maiores monstruosidades, as causas dos monstros, a causa da existência das monstruosidades, porque não há efeito sem causa. Seca o pensamento, seca o sentimento, e a pessoa não sente mais o que faz. Esses vivem praticando mal e a violência em todos os seus aspectos fundamentais.